Esses cortes é bom, porque depois eu corto e boto aquela vinheta. Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Chegamos mais um Divaneios. Estamos juntas mais uma vez para hoje vamos falar de um assunto que talvez as terapeutas já entendam um pouco, mas as pessoas que se atendem, né, as clientes, as consulentes, as pacientes, como vocês acham que podem ser chamadas, trazem mais para as sessões de terapia. E aí, o que acontece nas suas sessões que você Não, conta você primeiro, que as suas são mais acho que mais complexas. Porque não tem um padrão de quem tá chegando, né? São vários formatos, desde adolescente, tem suas questões da adolescência, mulheres de 50 e poucos anos que estão passando por divórcios, coisas desse tipo. Resolve fazer terapia e a gente vê que o buraco é muito mais embaixo do que dentro da carta. Isso aí. Então, esse é o nosso diferencial, porque o olhar de uma pessoa que só joga carta é diferente de quem é terapeuta que está fazendo leitura de carta. Totalmente diferente. Até porque quando a gente lê a carta, a gente está muito num transe que talvez a gente não perceba até, tá? Não é que a gente receba alguma coisa e tal, não é sobre isso. Mas a gente entra num transe ali na carta que as palavras saem, às vezes não foi nem a gente que disse. Então, tanto que a gente trabalha muito o ego nesse ponto de... eu chego num momento em que você pode estar falando o maior absurdo da Terra e eu vou conseguir passar batido porque não sou eu, é a carta que está falando. Agora, na terapia, a gente já tem que ter um senso crítico mais humanizado, porque também se a gente não for humana, a gente não vai ter empatia, a gente não vai tentar te entender, a gente não vai chegar num consenso. A terapia, eu acredito que é para amenizar a sua dor. Mesmo que seja fazendo doer. Falando de coisas que você não gostaria de falar, né? Porque todos dois é pro processo de autoconhecimento. Todos dois é essa formação que a gente entende das terapias e das cartas. A diferença, repetindo até o que a Ju falou, a diferença é que naquele momento na carta a gente não está colocando a nossa opinião. Se você vai lá, você está pedindo um conselho das cartas. Você não está pedindo uma mentoria com a Gil, uma mentoria com a Al para saber o que a gente pensa. O que ela pensa sobre tal coisa, o que eu penso sobre tal coisa. Não, você está buscando o conselho da espiritualidade, porque no caso da gente também tem um diferencial, que tem pessoas, isso também é bom explicar. Quem trabalha com tarô, por exemplo, tem pessoas que são bem racionais com o tarô. Não tem o lado espiritual mesmo do tarô. E é possível, qualquer pessoa pode jogar carta. Tecnicamente aprender. Estudar técnica, e é isso. Como a gente também tem técnica de autoconhecimento, de terapia. A gente fez formações de terapeutas, né? Então nós temos, a gente não tirou do sovaco, a gente não só leu um livro. A gente se formou terapeuta, mas nós somos terapeutas integrativas, porque a gente gosta de acessar a espiritualidade, a gente gosta de acessar o tarô, a gente gosta de acessar a constelação. Então, assim, a gente tem técnicas, nós estudamos essas técnicas e a partir disso a gente consegue perceber tecnicamente situações tanto dentro do tarô quanto em terapia. Mas sim, no tarô a gente tá num transe diferente. Isso. Que chega a ser um transe um pouco mais espiritual. Porque a gente trabalha com espiritualidade. É bom diferenciar isso para que quem tá chegando aqui na gente tem que saber o que tá procurando. É isso aí, não vem achando que a gente é psicóloga. Não há nada contra as psicólogas. Queremos paz. Nós que não ligamos para nada, nem ninguém, só queremos a paz na nossa própria vida. Eles que não gostam da gente. Isso. Não é disso mesmo. É que a gente tem um lado da espiritualidade muito aguçado, que a gente também trabalhou isso, desenvolveu isso. A gente desenvolveu. Né? E acaba levando. E é por isso que as pessoas vêm, por causa desse diferencial, que a gente vai tratar o lado emocional, a gente vai falar da espiritualidade, a gente vai falar do seu mental, como é que você tá, o que você tá pensando, por que aquilo tá chegando naquele lugar. Então, voltando, por que a gente fala da diferença das cartas que você tá buscando um conselho. O jeito que a gente fala é de uma forma terapêutica.
E é por isso que muita gente fala assim, nossa, ai, você trouxe um alívio pra mim, parece que ela saiu de uma sessão de terapia, porque é uma ferramenta terapêutica, mas não é uma terapia, não substitui uma terapia, mas ela é uma ferramenta. Porque a terapia também é um processo. Sim. Por isso que a gente, na verdade, assim, tem hobbies, ações, situações que são terapêuticas, mas elas são, você está fazendo de forma contínua, porque é um processo. Então assim, eu vou sentar hoje e beber com os amigos, foi terapêutico, tá? É sempre terapêutico? Ou um dia tem um caô, um dia tem uma briga, um dia tem uma discussão? Então assim, eu vou pra academia todo dia, é terapêutico, beleza? Você tá contando a tua vida pra quem? Pro personal? Pra moça da recepção? Porque tem isso, né? A gente treina também, a gente vai pra academia e a gente percebe que tem muita gente mais pra fazer terapia, realmente conversar com fulano de tal, do que necessariamente treinar. Então assim, às vezes vocês estão, eu faço isso pra mim é como se fosse minha terapia. Por quê? Porque você deve estar alugando um profissional que não está preparado pra falar nada ou que talvez não queira falar nada pra você, né? Como a gente sabe muito bem que as mulheres antigamente e ainda assim vão no cabeleireiro, vão na manicure pra ficar falando da vida delas. E falar de si, falar da sua vida é terapia, só que você tem que estar falando para as pessoas que vão ouvir apenas. Então a gente tem muito essa diferença de nós somos terapeutas e estamos aqui para te ouvir especificamente. Quando você tá com um amigo, você tem que trocar. Então um fala, o outro fala. Isso. Quando tem uma amizade que só um fala, que só um tem problema, que só um tá jogando, ele tá sobrecarregando alguém, com certeza. Então, tudo pode ser terapêutico, mas nem tudo é terapia. E os dois casos que a gente atende, tanto as cartas quanto a terapia, você tem que fazer o dever de casa. Exatamente. Porque se a gente chega pra você e fala lá que nas cartas viu que você precisa fazer terapia, que às vezes nem vai aparecer pra gente se precisa fazer terapia, de repente pra você tá tudo bem, não apareceu ali. Mas tem pessoas que estão passando por uma turbulência pessoal na vida emocional, sei lá, relacionamento, trabalho, alguma coisa, e a carta fala, olha, seria legal você cuidar da sua mental, do seu emocional, buscar uma ajuda terapêutica. Ali às vezes a carta está apontando isso. E aí esse é o primeiro, você já recebeu ali esse primeiro conselho, que você precisa cuidar do seu mental e emocional. Qual o caminho que você vai buscar para isso, você que tem que saber. E tem outros exercícios que a gente passa, que as afirmações, de você saber se alinhar, né, com os seus pensamentos, com a sua espiritualidade, enfim. Ali é um dever de casa que a gente passa à parte. Pode ser Ho'oponopono, né? E nem toda taróloga também tem paciência de ser terapeuta, não, tá? Não tem. Porque tem muita gente que joga com a gente já há um tempo. Então essas pessoas já estão treinadas assim com a gente, que tem esse olhar terapêutico. Isso. Mas às vezes tem cliente que vem do nada, conta a vida dela toda pra gente pra nada. E a gente, às vezes, eu não sei, ela também acho que mesmo, eu já falo assim, não quero saber da sua vida. Eu nem posso saber disso tudo que você tá me contando, calma. A pessoa manda 200 áudios. A pessoa conta a vida dela inteira, ela me conheceu ontem. E é por isso que tem gente picareta, porque você já chega no lugar com uma carência. Pois é. Que você leva pro feirante, pro personal, pra manicure, pra cabeleireira. E aí todo mundo fica sabendo. Exatamente. E aí esse é um ponto. Então a gente fala que você vai fazer o dever de casa tanto um quanto o outro. A gente não faz mágica nem na terapia, a gente não traz mágica nem nas cartas. Muita gente acha que vai pra buscar a terapia com 4 sessões já resolver todos os problemas dela. E não é assim, a gente sabe que não é. É um processo doloroso e demorado. Porque geralmente as situações que as pessoas estão vão vir de situações do passado, muito passado. Isso. Né? A gente, como é adepta de constelação, de psicanálise, a gente vai falar de pai e mãe. Não tem como. Não adianta você sair desse caminho. Você pode até ter nascido da chocadeira, mas eu acho que... Eu fiz pós-graduação de psicanálise e saúde mental. Basicamente, tudo vem de lá de trás. Tudo bem, e mesmo que você queira tratar só o atual, em algum momento você vai bater na trave do pai e da mãe. Então, é um curso atual, a terapia integrativa, a terapia holística, a terapia como a apometria que a Alba faz, como a constelação, em algum momento vai bater lá no pai e na mãe.
Não tem como. Então, assim, não é uma coisa que a gente tá falando de muito tempo atrás, que Freud explica, que não sei o que. Não, é uma coisa cada vez mais atual. E parece óbvio. O que a gente tá falando é óbvio. Mas tem gente que ainda acha isso tudo muito complexo, falar sobre esses assuntos. Exatamente. E qual a gente tá falando, como a gente tá falando dos dois assuntos de terapia e cartas? A gente tá falando dos casos mais complexos, que aí vem o que a gente acabou de dizer sobre pai e mãe, como que isso afeta. Então, um dos casos que a gente mais recebe, a gente chega num consenso, né, antes de vir pra cá, é o caso das pessoas casadas com os pais ou das pessoas que não conseguem manter um relacionamento devido a problemas com os pais, que às vezes elas consideram que é a mãe e quando vai ver o problema com o pai, às vezes considera que é o pai quando vai ver o problema com a mãe. Sim. E aí a Alba teve um caso aí dessa semana, eu também tive outros casos, né, mas especificamente dessa semana ela falou disso nos stories. E aí foi um pouco chocante, assim, para algumas pessoas, né? Porque, assim, às vezes a pessoa não compreende isso. Parece um óbvio que a gente tá falando, de verdade, assim, pra gente, tá? Pra quem é terapeuta. Mas a pessoa, ela tá tão envolvida naquilo que ela não percebe. Então, um exemplo. Você não tem... Todo mundo quer o ideal de uma família perfeita, né? Assim, Todo minha mundo tem mãe isso, não gente. tinha que ser desse jeito. Margarina sempre existiu. Eu queria que a minha mãe fosse de outro jeito. Eu queria que meu pai fosse de outro jeito. Mas não tem como. Eles vieram do jeito que eles vieram mesmo. É o que tem pra hoje. E aí você idealizando uma família. A gente também queria, tá? Eu também, tá? A gente tá falando uma coisa... A gente tá falando do lugar que trouxe a gente até Isso aqui. aí. Que um dia a gente se tornou terapeuta por conta das ferramentas que utilizaram Isso a gente. aí. E aí a menina, ela tava querendo, né, idealizando um pai, uma mãe, uma família do jeito que ela gostaria e encontrou na família do namorado, né, do rapaz, que hoje é marido dela, a sogra maravilhosa, incrível, que mãe incrível que ela é pra ele. Então essa mãe pode ser minha mãe também, por que não? E ela pega essa pessoa. E aí vai vivendo anos com essa situação muito normal, porque o que a gente fala como sogra, né? Porque eu também sou sogra. Eu já é como um filho pra mim. Como um filho, mas ele não é o meu filho. Ele não entra no lugar de ninguém. E tem outra coisa ainda. Se a mãe perdeu um filho, se a mãe teve que deixar o filho com o pai, outras questões, às vezes segredos de família, ela vai colocar essa pessoa neste lugar. Ela vai arrumar aquela pessoa para ser o filho dela também. E aí entra aquela energia, né? Aquele imã. Eu atraio aquela pessoa que tá com a mesma dor do que eu. Ela tá querendo um pai ou mãe e eu tô querendo um filho. E a gente se encontra ali, que coisa mais linda. E alguém vai ficar aqui de lado, né? Alguém fica. E nessa história aconteceu essa substituição e foram anos de glórias e coisa muito linda, até eles precisaram passar por uns desafios, onde teve uma convivência ali e descobriu que não era bem ali. Convivência de morar junto. De morar junto mesmo. E aí a sogra, que ela achava tão maravilhosa e tão incrível, era só sogra. Porque ela sempre foi sogra. Que sogra é sogra, gente. Não tem outra coisa não, tá? Sogra. Gente que não se dá bem com a sogra. Olha essa mulher que maravilhosa, fazendo tudo que eu gosto. Deixa eu bajular a minha nora aqui, senão ela devolve meu filho. E ela falou, nisso ela percebeu que até o relacionamento dela com o marido estava de irmãos. Eles não estavam mais tendo nem relações íntimas ali, porque esqueceram. Ele estava cômodo pra ele, porque olha que legal, eu não preciso ficar me esforçando tanto para provar nada pra minha mãe, porque ela já tá ali fazendo pra mim tarefas como o filho que ele deveria fazer, ela estava fazendo. E ali o casamento deles já estavam indo pro beleléu. Até que nessa conversa ela ficou assim, nossa, como? É mesmo? Puxa! Porque pra gente é o óbvio. Não foi óbvio um dia, gente. Não foi. Muita porrada na vida da gente. Até porque a gente não quer que seja isso. Isso. A gente não quer. Por exemplo, constelando essa situação, a gente entende o seguinte. É mais ou menos assim. O universo não gosta de espaço vazio. O sistema constelar, o sistema familiar também não. Então, assim, toda vez que a gente tem que doar, a gente quer ganhar alguma coisa, a gente faz uma doação, né? Eu vou tirar minhas roupas daqui e tal, de repente você consegue comprar mais, de repente alguém te dá mais, enfim. No sistema é a mesma coisa. Então, se eu tenho um espaço vazio aqui, eu peguei um caso, por exemplo, de uma pessoa que tinha
Então ela falou o seguinte: eu nunca senti falta desse bebê. Eu fiz porque eu era muito jovem, né? Aconteceu, eu tive meus outros filhos e eu nunca senti falta, eu nunca me senti culpada. Aí eu falei, mas a questão não é você se sentir culpada, a questão é que o bebê se sente excluído. E aí o que acontece? Ele traz à tona situações para que essa pessoa entenda que ele não pode ser excluído. Quem que ele traz? Namorado para filho, o pai, a mãe. Então a pessoa nunca consegue colocar ninguém no lugar de relacionamento, porque aquele relacionamento acaba virando filho. E se eu não tenho relacionamento nesse momento, a minha mãe vira minha filha. Se eu não tenho relacionamento nesse momento, a minha nora vira minha filha. Então aquele bebê tá sempre num círculo sendo substituído, menos no lugar dele, que é o lugar de primogênito. Aí a pessoa já queria até separar. E isso ainda piora quando o relacionamento, a pessoa também tinha passado por uma perda. Então, tipo, eu quase fui um bebê perdido, ela teve um bebê perdido, então eu entro nesse lugar, então eu não viro mais um casal. Então é muito importante que todo mundo entenda que o espaço vai ser preenchido. A maneira que ele vai ser preenchido é que deve ser observada. Por isso que a constelação revela situações desse ponto. Sim. E aí quando a gente entende esse movimento de substituição, de lugar vazio, de lugar ocupado, e de que todo mundo, independente do seu caráter, vai ter a sua cadeira, a sua poltrona numerada, aí a gente começa a entender assim, tá bom, esse lugar é seu, eu não gosto muito de você não, mas esse lugar é seu, isso aí fica aí. E todo mundo fica E aí bem. depois o resto começa a se ajeitar. Isso. Porque o lugar certo está ocupado pelo nome daquela pessoa. E essa história, eu esqueci de abrir esse parênteses aqui, é que a mãe, ela teve 2 filhos, e um filho ela teve que deixar com o pai. Então, e essa menina, ela teve a ausência da mãe, né? Uma mãe bem displicente com ela, e ela foi criada pelo pai, o pai faleceu, e ela acabou indo para casa da avó, e logo depois, na adolescência, ela conhece essa família. E é óbvio que ela ia colocar essa sogra no lugar de mãe, e é óbvio que essa sogra ia colocar no lugar do filho, do buraco que estava ali, porque é uma menina. De repente até eu queria ter uma menina, não sei. Enfim, tudo é muito complexo, gente. Se a gente for, é por isso que a gente trouxe para explicar. Inclusive, uma coisa que eu sempre coloco nas constelações, e a Alba também sabe disso, não existe esse negócio de tem que perdoar. O perdão, ele deve ser genuíno. Até porque a gente considera que filhos são menores que os pais. Então não existe isso. A minha filha tem que me perdoar. Não. Ela tem o direito de ficar com raiva de você. Se uma hora a sua convivência com ela for melhorada, ela entender que pode te acolher e você pode acolhê-la e vocês duas podem ter uma convivência, ok, mas não existe uma obrigação do perdão. Até porque quem veio depois foi o filho. O filho tem que perdoar ninguém. Foi um pai abusivo. Não tem que perdoar. Foi uma mãe displicente com a mãe dessa menina. Ela não tem que ir lá. Não, a minha vida só vai andar se eu perdoar minha mãe. Não, a vida dela só vai andar quando ela entender que o lugar da mãe é da mãe e ninguém substitui esse lugar. E ela vai caçar outras coisas para satisfazer esse buraco. Não buscando a sogra, entendeu? E é mais complexo ainda a gente falar isso, porque aí a gente fala de Ho'oponopono que fala de perdão. Pra vocês entenderem, não é que a gente tá falando que, então peraí, tá tudo errado, o Ho'oponopono falou de perdão. Não é sobre isso. E Jesus mandou perdoar 70 vezes 7. Não é isso, não é? É que a palavra perdão, ela é muito ampla e ela é muito complexa sobre isso. É porque é você liberar. A palavra eu acho que é essa mesmo, né? É liberar. Porque a gente fala liberar perdão. É porque você que fica aprisionada numa história e você é vítima. Sim, você pode ter sido vítima mesmo daquela situação, mas você escolhe ainda a vida toda ser vítima ou você escolhe o papel da vítima, ou né? então você tenta camuflar. Isso. Eu odeio meu pai, mas aí você busca ele em todos os homens que você procura na vida. É isso. Não, é tipo assim, eu odeio esse pai, ele é o meu pai e eu não vou buscar por ele, eu preciso entender que ele não foi um bom pai e eu não vou perdoar, mas eu também não vou levar pra mim a necessidade de achar um homem que me proteja, que pague minhas contas, que viva por mim, que seja carinhoso, um cara que você nunca teve.
soltar essa pessoa. Então, por isso que a Soltar gente essa fala, pessoa. escreve uma carta, bota os seus sentimentos. Isso aí. Você tava com raiva, você sentiu amor, você pode ter até amado essa pessoa. Ele me maltratou muito, mas eu amava ele. Escreve isso, a gente fala, libera, escreve e queima essa carta e libera isso para que você possa andar. Senão você fica Buscando, prisioneira. porque não adianta assim, eu não perdoo meu pai, mas aí qualquer candango da e rua, você pega perdoa. como se fosse o seu marido e perdoa. Aí não dá. Então faz tudo pela família do marido, mas não faz pela sua, porque a sua é ruim, mas a do marido não é. A família. Aí o que você tá fazendo? Você tá substituindo. Eles não vão te reconhecer como filha. Não mesmo. Não vão te dar valor, como a sua também já não deu. Você tem que superar isso. Olha, eu não tenho ninguém pra cuidar. É isso. Ai, existem situações que são maravilhosas? Existem, gente. Estudem que cada caso é um caso. Nós estamos falando aqui como profissionais. Cada caso é um caso. A gente está falando dos mais complexos. Que traz esse peso em que 4 sessões você não vai resolver. Exatamente. Então a pessoa São casos complexos e repetitivos. Então a pessoa vem com... tem 4 sessões, posso fazer. Aí quando ela começa a tirar o nó do novelo, né, que vai saindo, aí peraí, nossa, eu não sabia que eu tinha tanto problema, eu não sabia que eu tinha tanta coisa pra curar, eu não sabia que eu tinha tanta mágoa dentro de mim ainda, ressentimentos, e isso precisa limpar pra vida fluir, porque senão a gente bloqueia um monte de coisa, a gente acaba colocando trabalho no lugar de família no lugar, enfim, uma pataquada. Enfim, é uma pataquada sem tamanho, coisa que não me incomoda quando a pataquada tem uma lógica interna. Eu vou usar pra minha vida. Uma grande pataquada que você faz na sua vida, culpando todo mundo, responsabilizando todo mundo, e você, como diz a Karina, o alecrim dourado é uma pessoa muito... Que a gente não é, tá? Nem um pouco. A gente, é o que eu falei, a gente estuda, se especializa para entender o lado da pessoa e analisar aquele caso ali. Sim. Então, quando que isso é a terapia? Quando a pessoa fala, a gente só escuta e fala sobre ela. Um exemplo e outro a gente pode dar da nossa vida. Pensa do porquê procurar uma profissional. Sim. E a diferença que as pessoas, por isso que muitas vezes tem obstáculo com a terapia, e de novo, a gente não está falando mal do psicólogo, isso é uma forma da psicologia mesmo, que elas vão pro psicólogo e o psicólogo só te ouve mesmo, ele não vai te confrontar, falar coisas. O psicanalista também, às vezes ele só ouve mesmo. É porque a psicanálise dentro desse contexto mais integrativo, ele vai tratar essa raiz. Mas é mais para te ouvir. Então eu tenho esse misto aí também. A Alba também tem, porque já tem a questão da experiência, do lugar que ela já viveu daquilo, das vivências que tem, das técnicas que ela já pratica. Então ela precisa saber. Quanto mais ela souber, quanto mais ouvir, vai ser melhor para ir curando. Então, não é uma crítica, nada, não. São situações observações diferentes, entendeu? Eu atendi o pai, tem uma jovem que faz terapia comigo, tem 14 anos, vai fazer 15 anos, e ela tem lá suas questões, pai e mãe, que todo mundo tem a vida toda, mas de um adolescente. E eu tive que chamar o pai para conversar, e o pai tava muito assim, ai meu Deus, o que vem, né? O que é? E aí quando chegou aqui, a gente teve uma conversa, a primeira pergunta que eu fiz pra ele, o que você acha que é uma terapia? Aí eu acho que é coisa de rico. Que tem isso também. Todo mundo acha que é muito caro, que é muito inacessível. Tem algumas pessoas que cobram mais caro, sim. E eu acho muito louvável, tá? Sim. Porque tem paciente que liga em outros horários, liga de noite, precisa de ajuda. Eu acho que faz parte. Entendeu? Então cada um vai cobrar o que tem que cobrar, mas não é nesse bicho de 7 cabeças que todo mundo acha. Talvez você possa abrir mão de uma pizza, dos lanches do final de semana para você cuidar da sua saúde mental. E esse lado profissional, pelo menos pra gente, terapeuta, não impede a gente de tratar amigos, não impede a gente de tratar parente, nada disso. Por quê? Porque a gente não está ali trocando. A gente está ouvindo a pessoa e tratando a pessoa.
Então, assim, ai, mas eu não entendo porque fulano, você é amiga, E você cuida. trata, você cuida, não sei o quê. Aí, então, a gente partindo pro contexto religião, que a mãe ou o pai chama os pacientes de filho, que é pai de santo, mãe de santo, filho de santo. Sim. Isso se mistura, então. Pastores. Os pastores também, então isso se mistura. Então, assim, claro que é totalmente diferente de religião, mas a gente precisa entender que profissão é profissão. Então, ele é um pintor, ele não pode pintar minha casa porque eu não quero que ele conheça a minha casa. Não, ele é um pintor, ele vai lá fazer a pintura dele e você tem que pagar ele. E ele vai frequentar a sua casa E todo ele vai dia. pra sua casa vai e vai alguma ouvir, mas ele vai ter pintado. Então, assim, as pessoas precisam começar. Eu acho muito, né? Eu posso estar sendo um pouco radical, posso estar sendo um pouco progressista demais, mas eu já tô acostumada. Que é assim, pra mim inventaram muita balela, muita desculpinha pra não fazer terapia. Sim. Eu não vou fazer terapia com fulano não, porque fulano é mais maluco que eu. Eu não vou fazer terapia com ciclano não, porque ciclano isso e aquilo. Mas na hora de você tomar uma cerveja e ficar chorando com essa pessoa, você sabe. Isso aí. Porque todo mundo tem um, que é o aluguel, Sim. né, de ouvido. Então, assim, começa a pensar, será que eu tenho preconceito ou só não quero pagar? Porque quando é pra eu desabafar com aquela pessoa, eu vou lá e desabafo. Eu tenho uma pessoa conhecida que ela fala pra mim que não gosta de terapia, mas ela vive querendo marcar encontro comigo e desabafa só os problemas dela. Aí eu fico sem falar nada. E gente que às vezes fala assim, eu posso falar rapidinho com você? Aí você pensa que é alguma coisa rapidinha mesmo. Não, a pessoa Não, quer ela ligar. quer ligar e fazer videochamada e ficar 40 minutos, 1 hora. É uma sessão de terapia, gente. R$97, 87, não sei. Isso aí é demais, cara. Mas Isso aí- acontece, isso aí, tá? Deus me Mais do que livre. você imagina. Não tem problema nenhum se você concordar que isso é uma terapia. Que isso é uma terapia. E Eu que não é- preciso falar, você me dá aí 1 hora sua, quanto é? Isso. Tá bom, fala. É. E a gente vai ser profissional. Agora, nós não somos amigos. É essa a diferença. E quando você é meu amigo e você diz que você não quer fazer terapia e você quer desabafar comigo, você pode contar que eu também vou contar meus problemas pra você. Isso que eu vou aí. também despejar minhas coisas em você. Então nós vamos ter que trocar. E quando tá sendo a amiga contrata. Gente, isso é. Vocês podem achar que isso não acontece, mas é ética, ética é ética. Se a Gil precisa dos meus serviços como terapeuta, eu vou deixar claro naquele momento. Então, aqui eu não tô sendo sua amiga, aqui eu tô falando como terapeuta. Ela tá contratando serviço como terapeuta. A gente tem que saber diferenciar. Eu sei que tem gente que não sabe. A mesma coisa a gente falou do religioso, do pastor e do pai de santo, que às vezes não sabe, mistura as coisas. Mas é questão de caráter, de ética, de E que outras tem em coisas. todos os lugares. A gente tem que parar de dar nome pra gente ruim. Isso aí. Gente ruim é ruim. Mas e o bom senso das coisas. Tem situações que aconteceram coisas na minha família que eu falei, eu não vou dar conta disso, porque eu sei que a pessoa pode não entender e misturar. Eu não ia misturar, mas a pessoa pode misturar e isso vai acabar acarretando num outro problema. Eu preferi passar pra ela, assim como ela também tem casos de pessoas da família dela que ela acabou passando pra mim, porque melhor, aí é que eu falo, entra o bom senso, não é o dinheiro. Não é o dinheiro, que pelo essas dinheiro. pessoas estão pagando. Não é pelo dinheiro, é Assim o bom como o marido senso. dela já jogou carta comigo, Sim. meu marido já fez coisa com ela e a gente não pode falar. Não. Tanto que eu peço o telefone da pessoa. A pessoa Isso. tem que. O livre-arbítrio é o seguinte: a pessoa vai entrar em contato comigo, ela me manda o nome dela, ela me manda a data de nascimento dela como permissão. Ela vai querer fazer um jogo para ela. Mas então quando alguém pergunta do marido, você tá acessando o livre-arbítrio? Não. Eu pergunto como é a relação daquela pessoa. Então, onde essa pessoa está te influenciando? Olha, eu preciso saber da minha relação com o meu marido. Como está eu com o meu marido? Não é, vai lá buscar o que meu marido está fazendo. Tá não me traindo. pode. E essa perguntinha, por exemplo, Eu gente, não- com a gente você vai ficar a ver navios. Não responde. Porque se o Hugo Gloss não dá notícia de traição, o que a gente vai dar? A gente não é Léo Dias? Não, a gente deve estar o telefone detetive se vocês quiserem. Detetive é detetive, cada um no seu quadrado. Isso aí. Então a gente tem certos assuntos que aí da terapia já é outras coisas, mas agora falando das cartas, tem certos assuntos que a gente não trata. Inclusive ontem uma menina mandou perguntas e ela falou assim, uma primeira coisa, meu marido tá me traindo? Eu falei, então, refaz essa pergunta porque eu não respondo isso. Eu já quis devolver.
E a segunda, aí em seguida a pergunta é: eu estou grávida? Eu falei, então, o que você acha de ir na farmácia fazer um teste de gravidez? Gente, não é assim. Não é dessa forma. Às vezes a gente vê tendência mesmo de cuidado, pode ser que você engravide, porque a pessoa lá no fundo ela sabe que ela não tá se cuidando, ela tá brincando, ela tá negligenciando com ela, então realmente tem uma energia de possibilidade. Mas isso porque apareceu dentro de uma pergunta que ela fez. Isso, mas a gente não de fala repente então, de trabalho, você tá é o momento de eu sair do trabalho, de repente tá lá, ó, cuidado que você pode engravidar. Tá Se no você campo. vai sair agora e pode influenciar, você tá pensando em engravidar, porque ó, cuidado e tal. Isso entendeu? aí. Agora você perguntar pra gente se tá grávida, E se traiu, aí não dá. aí não tem como. Mas esses são um dos casos também que mais aparecem. É. Eu geralmente eu pergunto, você quer reformular ou quer que eu devolva? Porque as pessoas até sabem quem que elas procuram, porque geralmente elas mandam o dinheiro primeiro. Se eu mandei o dinheiro primeiro, a pessoa vai querer, né, responder. Eu falo na hora, quer que eu devolva? Porque a gente é assim, a gente não trabalha por dinheiro. Não. A gente tem o dinheiro como a nossa moeda de troca, porque é um trabalho sim, mas tem coisa que a gente não vai fazer. Isso aí, porque não tem preço, gente. Tem coisas que não. Porque na verdade atrapalha a própria vida da pessoa. Bloqueio. E bloqueia pra gente. É. A gente não tem julgamento, mas tem coisa que vocês precisam entender que é o autoconhecimento de vocês. É a vida de vocês. Vocês têm que ter responsabilidade com a vida de vocês. E a gente não é IA, tá? Inclusive, a gente pode falar no próximo vídeo sobre a inteligência artificial. Que é maravilhosa. Então, acho que a gente pode até concluir esse vídeo. Vamos pro próximo. Vocês se inscreve no canal, curte esse vídeo. A gente nem fala se inscreve no canal, né? A gente não fala, a gente tá falando. Se inscreve no canal. E curte o vídeo, e compartilha. Porque nós não somos inteligências artificiais, não somos GPT que vai concordar com você e falar, olha que linda, você está certa. Porque eu conheço uma pessoa que ela parou com a terapia para substituir pelo GPT. Olha lá, então no próximo a gente vai falar. Um beijo, gente, até a próxima. Tchau.